Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Tesouro. Porque se você acha que tem volatilidade na Bolsa de Valores, nesses momentos de muitas incertezas no cenário macro, no cenário político, em outros cantos do mundo, então sim, gente, o mercado de renda fixa, o mercado do Tesouro também acaba sofrendo. E nós tivemos negociações suspensas, taxas de juros subindo pra caramba, spread entre mercado primário e secundário também aumentando bastante, dentre várias outras coisas. Surgiram muitas incertezas, muitos questionamentos, então eu quero trazer alguns pontos sobre tudo isso para tentar também acalmar os ânimos e até mesmo entender se algumas oportunidades estão surgindo e também o que o mercado está enxergando lá para frente para daqui a alguns anos. Então já se inscrevam aqui no canal se vocês são novos por aqui, deixem um like e me contem nos comentários se, dado toda essa volatilidade que está rolando nos tesouros, nos títulos do Tesouro, né, e todas essas taxas que estão subindo, se vocês estão aproveitando para fazer algum tipo de aporte. Me contem aqui nos comentários e agora sim me acompanhem até o final do vídeo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, e eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo em um passado não muito distante aqui no canal, é que sim, nós podemos negociar taxas de juros na nossa bolsa de valores, que são os DIs futuros que a gente chama. Então você pode, por exemplo, negociar esses contratos de juros no mercado, por exemplo, tentando entender em quanto vai estar o juro em 2024, 2027, 2030 e lá vai bolinha e por aí vai. E o que acontece? O que é natural nós vermos nesses mercados, né? Que quanto maior o tempo, ou seja, quanto maior o duration, maior o tempo que você vai ficar num título, maior é o prêmio de risco que você vai receber. Então, por exemplo, nós temos aqui o Selic para ilustrar, e aqui eu fui printar os títulos, inclusive, para vocês, e só tinha o Selic negociando ali, o resto estava tudo suspenso por conta da volatilidade. Mas o que acontece? Aqui a gente consegue ver que, por exemplo, o título de 2027, ele está pagando mais do que o de 2025, porque, em tese, o tempo que você fica exposto nesse de 2027, ele carrega mais risco, porque você pode ter mais volatilidade, mais mudanças, etc. e tal. Apesar de que no caso do Tesouro Selic, ele é o que menos sofre com tudo isso. Não tem aquela história de marcação ao mercado que os títulos do Tesouro IPCA ou pré acabam sofrendo. Mas o ponto é, quanto maior o prazo, maior o seu prêmio de risco. Só que o que tem acontecido do ano passado para cá e que isso se intensificou inclusive nessas últimas semanas, nós acabamos tendo as taxas de juros de curto prazo ficando maiores do que as de longo prazo. E aqui eu volto a falar da questão do DI. Deixa eu exemplificar melhor para vocês. Como vocês podem ver aqui, gente, nós temos o DI de 2024, e sim, esse é o ticker que você inclusive pode negociar ele na Bolsa de Valores, né? Então o DI de 2024, ele tá pagando 14,29, enquanto o DI de 2027 tá pagando 13,27 e o DI de 2033, 13,16. Então aqui nós estamos vendo o que a gente chama de curva de juro invertida, porque os juros curtos, eles estão pagando mais do que aquele juro longo. E essa não é, em tese, a lei natural do mercado, né? Em tese, quanto maior o tempo, maior a sua taxa de juros. E aí, o que acontece? Isso acaba acontecendo porque o mercado está precificando esse curto prazo como sendo mais arriscado, dado toda a questão política, dado todo o cenário macro que está acontecendo não só no Brasil, mas fora do Brasil, e que acaba, inclusive, trazendo mais risco, então, para esses títulos, e por isso que eles acabam remunerando muito mais do que os títulos de longo prazo. E vejam, novamente nesse gráfico, como isso se intensificou, principalmente ali depois do início de novembro, que aí sim esse spread, ele cresceu muito mais entre o título curto e o título longo, mas também não é de agora, né? E como eu disse para vocês, isso tá desde 2021, né? Essa curva de juro invertida e tal, e agora isso só se intensificou porque, em tese, parece que o curto prazo ele está maior, e o que a gente enxerga com a galera precificando o DI de 2024 em 14,29, que se o cenário continuar como está, se nós não tivermos alguma mudança de perspectiva e tal, então pode ser que sim, as taxas de juros tenham que subir. Mas nós sabemos que tudo isso aqui, gente, são movimentos de curto prazo e que isso naturalmente daqui um mês pode voltar a olhar para baixo, ter alguma queda, qualquer coisa nesse sentido, porque muita coisa acontece e acaba impactando então essas curvas de juros. Mas em tese é o que o mercado está precificando. E aí, quando a gente vê essa curva de juros invertida, isso muitas vezes acaba
também impactando os títulos do Tesouro. E aí, aqui depois, mais tarde, eu fui buscar mais um print dos títulos do Tesouro. O que a gente consegue ver? Que, por exemplo, o Tesouro pré-fixado de 2025, ele está pagando mais do que o Tesouro pré-fixado de 2033. Quando a gente olha o IPCA com juros semestrais, é a mesma coisa. O de 2032, ele está pagando mais do que o de 2040. E muitas vezes é isso, né, gente? Essa curva de juro invertida, essa volatilidade, inclusive nas taxas de juros, tudo isso acaba refletindo também no mercado dos títulos, né, de tesouro. Então, por quê? Você tem mercado primário, você tem mercado secundário. No mercado secundário, você tem uma negociação diferente, que geralmente é feita ali com o intermédio das corretoras, por mesa, por telefone. Geralmente quem acaba fazendo isso são grandes instituições, bancos, fundos, ou enfim, até a pessoa física, mas aquela que tem muito dinheiro e acaba indo para esse mercado secundário. E aí você tem a diferença, inclusive, da taxa, né, aquele 0,20 que a B3 cobra para custodiar os títulos do Tesouro. Então, nesse mercado secundário você não tem, mas no final das contas, além dessa diferença, você também tem diferenças nos preços dos títulos, né? Mas não quer dizer que um mercado é mais vantajoso que o outro, tudo isso depende do momento, porque em alguns momentos você encontra taxas no Tesouro Direto mais interessantes do que no mercado secundário. Mas só para vocês entenderem que existe essa diferença, eu até separei um exemplo para vocês. Em 6 de julho de 2022, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2032, ele pagava no Tesouro Direto 5,92. E quando a gente olhava para o mercado secundário, e aí a Ambima ela traz, né, a média dessas taxas que foram negociadas no mercado secundário, ele estava pagando então 5,99. Então muitas vezes existe esse spread, essa diferença. Em alguns momentos o Tesouro Direto paga melhor, em outros momentos paga uma taxa pior. Mas o que acontece? Quando a gente tem muita volatilidade nessas taxas de juros, quando a gente tem muita volatilidade nessas negociações nesse mercado secundário e você tem um spread muito grande, acaba incorrendo justamente nisso, nessa questão de suspender as negociações do Tesouro para tentar acalmar os ânimos, diminuir os spreads e tentar diminuir as chances, né, da galera fazer negócios muito fora do que o próprio título, né, do que o próprio Tesouro Direto está oferecendo. E aí que quando aconteceu tudo isso essa semana, né, gente, muitos de vocês me mandaram algumas dúvidas a respeito disso, do tipo, Bea, o que está acontecendo com os meus títulos do Tesouro? Eu vou perder esse dinheiro ficou preso, quais os riscos que a gente está correndo, será que é seguro investir nos títulos do Tesouro por conta do próximo governo? E eu digo, calma, gente, eu sei que o mercado ele está volátil, inclusive porque em diversos momentos eu acho que ele acaba realmente precificando esse risco e aí eu sei que muitos acabam se emocionando com base em tudo isso, mas essa conversa, por exemplo, do Tesouro se tornar algo muito arriscado, eu lembro que surgiu também lá na época de 2014, 2015, quando a gente teve a reeleição da Dilma, muita gente falava assim, o país vai quebrar, não quebrou. Né, gente? Sim, a gente teve uma crise muito feia, que inclusive basicamente nós vivemos essa crise porque o resto do mundo estava indo bem, inclusive estava se recuperando, por exemplo, de tudo que aconteceu em 2008 e a gente basicamente foi ladeira abaixo, mas não quebramos e os títulos do Tesouro continuaram remunerando os seus investidores. E o porquê que a gente tem que pensar de forma racional nesse momento, né? Porque, em tese, os títulos do Tesouro, eles têm aquele risco soberano, ou seja, você não vai receber o seu dinheiro de um título do Tesouro se, por alguma razão, o país quebrar, se tornar insolvente e não conseguir pagar as suas dívidas. Só que pensem comigo, se você investe em algum tipo de renda fixa aqui no Brasil, tá? Se isso chegar a acontecer com os títulos do Tesouro, que são, em tese, os títulos do governo, que é quem detém a impressora, muito provavelmente nessa pirâmide das instituições, todas que estão embaixo já terão ruído ou estarão passando por maus bocados antes de toda essa questão do Tesouro. Então, nós temos que ponderar tudo isso porque, ainda assim, nós temos os títulos do Tesouro como sendo o que há de mais seguro quando a gente fala desses investimentos, né? E a gente não tá falando de seguro, por exemplo, de o ganho é certo, que você pode investir num título do Tesouro IPCA e sofrer com a marcação ao mercado e perder dinheiro. Nós estamos falando realmente do risco. O que você tem aqui é o risco soberano, porque são títulos de dívida do próprio governo. Então, dadas essas ponderações, né, gente, eu acho que vale a pena nós olharmos novamente para os títulos do Tesouro, e aqui eu quero voltar com os títulos que eu printei na sexta-feira,
e começar a entender o que pode começar a aparecer de oportunidade, tá? O que eu digo é, muito provavelmente os pré-fixados eles vão continuar sofrendo alguma volatilidade, porque nós ainda temos muitas coisas para se definir. Então, sim, tem que ter cuidado para você não sofrer com a marcação no mercado. E eu acho que taxas acima de 13% são taxas interessantes, mas vai ter um pouco mais de volatilidade. Então, eu acho que para quem quer talvez pensar em reserva de emergência, Tesouro Selic é sempre isso. E para quem pensa em talvez, sim, você vai sofrer com marcação a mercado também, mas pensar em aproveitar boas taxas de juro real, que é já descontando em tese a inflação, né, que é aquilo que você vai receber limpo depois de descontar a inflação, aí sim nós temos alguns títulos do Tesouro IPCA pagando mais de 6%, e geralmente esses títulos que pagam mais de 6%, quando a gente vê uma, né, curva de juro invertida e tal, geralmente é porque nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. Consequentemente, você vai ter que remunerar melhor as pessoas que querem investir nos seus títulos de dívida, né, no título de dívida do governo. Então, eu vejo que começam a aparecer taxas interessantes. Podem subir mais? Sim, gente, podem subir mais. Então, eu ficaria muito de olho mesmo nesses títulos do Tesouro IPCA, acompanharia essas taxas de perto, pensando no longo prazo, tá? E isso é longo prazo mesmo, porque eu acho que o Tesouro IPCA ele tem que fazer muito parte de um projeto, por exemplo, se você está querendo montar uma carteira ou construir um patrimônio pensando lá na sua aposentadoria e você quer tentar aí garantir, entre aspas, né, o seu poder de compra. Lembrando que não necessariamente o IPCA ele reflete a sua inflação pessoal, mas é uma maneira de você tentar diminuir os impactos da inflação. Então, eu acho que sim, nesses momentos de crise, nesses momentos onde o mercado está muito mais volátil e muito mais sensível a tudo que está acontecendo, começam a surgir algumas oportunidades e eu acho que sim, a gente pode ficar de olho. Eu entendo o receio de alguns, né, de não querer investir e achar que o país vai quebrar ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero realmente que os próximos anos sejam bons, apesar de eu não estar tão otimista assim. Eu torço para que dê tudo certo, porque já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Nós estamos todos no mesmo barco. E ainda que talvez não dê tudo certo como a gente gostaria, sim, existe a possibilidade de passarmos por maus bocados, mas não acho que o Brasil, por exemplo, quebra, tá? Bom, pessoal, essas eram as minhas ponderações. Eu espero não estar errado num futuro, mas de qualquer maneira o vídeo está no ar. Depois a gente revisita esses vídeos quando estiver lá na frente para entender se as nossas ponderações estavam corretas. E eu acho que é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês estão fazendo alguma coisa no Tesouro. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.